Graça e paz, irmãos. Nesse vídeo, nós estaremos, pela graça de Deus, fazendo a exposição do primeiro capítulo da Epístola de Colossenses. Certo? Quem escreveu a epístola foi o apóstolo Paulo, por volta dos anos 60 depois de Cristo. Aqui é a estrutura do capítulo 1. Os versículos 1 e 2 é um prefácio, uma saudação. Você tem a introdução, você tem uma oração que Paulo faz pelos cristãos colossenses. Paulo faz um resumo do evangelho, ele faz ali uma exposição de quem é Cristo e da obra de Cristo. Ele faz um resumo do evangelho e depois ele vai dizer o sofrimento e o trabalho que ele passa pelos cristãos que moram ali na cidade de Colossos, tá? Aqui do seu lado direito você tem um códice, códice claromontano, tá? Claromontano, ele tem uma passagem aqui de Colossenses, do capítulo 1, versículo 28 até o capítulo 2, versículo 3. Ele é datado do ano 500 depois de Cristo, tá? Algumas pessoas datam 550, por aí. E é basicamente assim que eram os códices. Você tem uma folha aqui, tá? Uma folha, e você tem as letras aqui que estão escritas, são letras maiúsculas, tá? Então você tem um texto escrito em grego, aqui desse lado aqui, tá? E aí depois você vai ver que essa folha que tá aí, até que é uma folha que tá bem preservada, mas essa folha, ela se desfaz muito facilmente, tá? Mas essa aqui até que tá bem preservada, é um texto de Colossenses, onde tem aqui as letras em gregas, todas com letras maiúsculas. Isso mostra que esse é um papiro antigo, tá? E qual que é o conteúdo e a finalidade da carta aos Colossenses? Bem, a carta ela foi escrita com alguns objetivos. A carta foi escrita para combater heresias gnósticas, judaizantes e filosóficas. A carta ressalta a divindade de Cristo. A carta faz uma oração pelos colossenses para que eles permaneçam fiéis em meio a todas as dificuldades que os colossenses passavam. Dá instruções práticas do modo de viver cristão. Sim, instruções de marido, de mulher, instruções de questões de trabalho e coisas assim do tipo, do modo de viver cristão. Faz uma exposição da obra de Cristo na cruz, ou seja, ele expõe o evangelho. E a igreja ela era composta majoritariamente por gentios, então isso é muito importante, principalmente quando a gente entra ali no capítulo 3 de Colossenses. Essa epístola de Colossenses, o público-alvo maior a quem Paulo se dirigia era um público gentil, ou seja, gentil é o contrário de judeu, são pessoas que não vieram da descendência de Abraão, tá? Ela exalta e louva a Cristo como Senhor de todas as coisas. Ela refuta o legalismo. Ela fala sobre a regeneração e o novo nascimento, o novo nascimento do cristão. Ela corrige interpretações heréticas, tá? Faz uma reta exposição do evangelho. E no final da epístola, ela dá um puxão de orelha em Arquipo, tá? Lá no final da epístola, quando você pega Colossenses capítulo 4, versículo 17... está escrito assim: e digam a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Então é tipo um puxão de orelha que Paulo faz em Arquipo, para que ele não fuja do ministério que Deus lhe deu, tá? E aqui é o texto propriamente dito, tá ok? Ele está dividido em partes aqui, tá certo? Mas vamos lá. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. É legal porque as epístolas de Paulo, ele sempre se identificava. Podemos ver aqui que quando ele fala Paulo, é um nome próprio, e depois você tem o que é chamado de apóstolo. Essa palavra aqui, apóstolo, ela trabalha como um aposto. Ela explica o que a palavra anterior significa, tá? Então, Paulo, o que ele é? Ele é um apóstolo, é uma descrição da palavra anterior. Então, Paulo é um apóstolo. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Então, aqui, ele já vai colocando a referência. Quem escreveu a carta? Isso era muito importante no primeiro século, porque
ali naquela época, nós vemos que Paulo já sofria de fraudes, tá? Dá pra gente ver que já naquela época ali tinha pessoas que falsificavam epístolas, tá? Quando a gente lê a epístola aos Tessalonicenses, dá a entender ali que pessoas falsificavam epístolas com o nome de Paulo. Então, quando Paulo fazia uma assinatura e colocava uma credencial sua, isso era uma maneira de mostrar que aquela epístola era dele. Não tinha como falsificar, porque era uma assinatura, era uma credencial própria de Paulo. Então, não poderia ser falsificada. Percebe? Então, essa credencial que Paulo coloca aqui é muito importante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E ele continua, pela vontade de Deus. Então, ou seja, o chamado de apóstolo dele não é um chamado de homens. Ele não foi enviado por homens, ele foi enviado por Deus. E é legal porque a palavra apóstolo, ela vem do grego, que significa enviado. Então, ele é um enviado de Jesus Cristo. E novamente ele fala, pela vontade de Deus. Então, ou seja, não é de homens. Foi Deus que o chamou para esse ministério. Também, de uma certa forma, chamando Jesus de Deus aqui. Porque se ele é um enviado de Jesus Cristo, mas ele foi enviado pela vontade de Deus, aqui é mostrado que Jesus é Deus. Também já desde o início ele mostra isso. E ele vai dizer que o irmão Timóteo estava junto dele, tá? Então era uma epístola conjunta. É possível que Timóteo estivesse talvez redigindo essa carta, ou talvez levando essa carta, ou simplesmente ajudando Paulo na composição dessa carta. Nós não sabemos ao certo, mas Timóteo estava participando dessa carta também. Timóteo aparece lá no livro de Atos, se não me engano, no capítulo 16, tá? É ali que conta a história de Timóteo. E aqui Paulo ele fala quem ele é, com quem ele está, e depois de ter dado essas credenciais, ele vai falar para quem a carta se dirige, aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus, né? Então ele vai falar, aos santos e fiéis são dois adjetivos, aos cristãos, no caso, hoje em dia seria aos cristãos, que são irmãos em Cristo, e ele vai dizer que estão na cidade de Colossos, tá? Aí ele vai dizer, aqui é uma saudação, graça a vós, que pode ser traduzido também ou como graça, ou como aquele favor imerecido. Então, é uma maneira de, indiretamente, Paulo está desejando que Deus esteja concedendo misericórdia, concedendo o seu favor imerecido aos cristãos colossenses, ali da cidade de Colossos, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E a paz também, ele não somente deseja a graça, mas ele deseja também que a paz esteja com eles. É interessante também que essa construção da parte de Deus e da parte de Jesus mostra uma origem. Então a graça e a paz têm por origem Jesus e Deus. Então eles são os portadores da graça e da paz. São eles que dão tanto a graça e tanto a paz, tá? Graças damos, ou seja, nós agradecemos aqui. Nós agradecemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. Então, aqui é legal porque eles... graças está no plural, porque era juntamente com Timóteo. Então, a ideia aqui é que eles agradeciam, eles oravam a Deus pelos cristãos colossenses, e ele vai dizer, orando sempre vocês, apresentando vocês na oração, sabe? Agradecendo a Deus pela fidelidade que vocês confessam no Evangelho, tá? E ele vai dizer, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, mais para frente nessa epístola vai estar escrito que Epáfras era o discipulador dali dos cristãos colossenses. Então, ouvimos da vossa fé. Epáfras trouxe notícias a Paulo sobre os cristãos daquela região. Então, como que eles estavam se comportando, o que estava acontecendo. E aí, por isso que Paulo fala, nós ouvimos acerca da vossa fé que vocês têm em Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos, ou seja, os cristãos, aqui que ele está dizendo. Então, Epáfras contou para a gente sobre vocês, de como vocês são fiéis,
e como vocês têm amor pelos seus irmãos, como vocês ajudam os seus irmãos, vocês têm fé em Jesus. Epáfras trouxe essas notícias para Paulo. Então Paulo orava para que eles continuassem assim, aumentando em fé, aumentando em amor. Era, na verdade, um costume de Paulo fazer isso nas epístolas. Ele começa sempre nas epístolas dando essa introdução, orando pelos cristãos, pedindo para que Deus continue livrando eles de todo mal e que eles cresçam na fé. Isso é muito importante também. Por causa, aqui é legal também que ele vai dizer, do amor que vocês têm com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Ele está falando da esperança, que é a vida eterna. Ele está falando da nossa salvação, que está guardada para nós nos céus. Porque Jesus, ele vai voltar. Então, por isso que a ideia aqui é que está guardada para nós. Então, essa esperança que nós temos de um dia Jesus voltar, vir nos buscar, nos tirar desse mundo, essa esperança, ela nos motiva a estar, então, firmes com Deus em meio a todas as dificuldades. Certo? Então, é esse o sentido aqui. Da qual, ou seja, se referindo à esperança, já antes ouvistes, ou seja, vocês já tinham ouvido, já foi evangelizado, já foi pregado para vocês acerca da volta de Cristo, da esperança do Evangelho. E como que vocês ouviram essa esperança? Através da palavra da verdade do Evangelho. É legal também que essa expressão aqui, palavra da verdade do Evangelho, ali no grego, ela poderia ser traduzida como a verdadeira palavra, o Evangelho. Então, a concepção aqui é que palavra da verdade, sendo entendida como um genitivo atributivo, poderia ser a verdadeira palavra, o Evangelho. Então, ele está dizendo que a verdade absoluta, a verdadeira palavra, o verdadeiro sentido é o Evangelho. Então, ele coloca esse substantivo no genitivo verdade, ele pode ser entendido como um adjetivo, então assim faz com que isso se torne um sentido muito maior. A ideia aqui vai ser a verdadeira palavra. Qual que é a verdadeira palavra? É o Evangelho. Então ele fala que o Evangelho é a verdade absoluta. Isso é bem interessante de você raciocinar. Aí, voltando aqui para o contexto, vocês ouviram acerca dessa esperança pelo Evangelho, que é a verdadeira palavra, tá? Então, nesse sentido aí, é bem interessante raciocinar assim por base de como a gramática ela abre uma interpretação um pouco mais profunda. Continuando aqui, e ele vai dizer que esse evangelho já chegou a vós, ou também poderia estar presente entre vocês. Ali o grego também dá a possibilidade de traduzir que esse evangelho ele está presente em vocês, ou ele chegou até vocês, como também está em todo mundo, ou seja, não só entre vocês da região de Colossos, mas também por todo o restante, em outras regiões também, o evangelho já foi alcançando. E já vai dando frutos e já vai crescendo, ou seja, nós evangelizamos por outros lugares e já tem dado resultado. Como também entre vocês. Aí novamente ele enfatiza, entre vocês a gente evangelizou e deu frutos, deu resultado, assim no restante do mundo. Desde o dia em que ouvistes e plenamente conhecestes a graça de Deus através da verdade. Então, aqui Paulo ele vai dizer que os frutos eles começaram a ser dados, os resultados do evangelismo começaram a ser evidenciados desde o dia, ou a partir do dia em que eles ouviram e conheceram de forma plena a graça de Deus, que foi, eles conheceram e eles ouviram falar acerca da graça de Deus através da verdade, ou seja, que ele já tinha dito que é o evangelho. Então, quando o evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho, chega ao conhecimento das pessoas, e as pessoas têm conhecimento, elas tomam conhecimento do verdadeiro evangelho e elas aceitam esse evangelho como verdade, então ali Deus começa a produzir frutos. É isso que Paulo está dizendo. Vocês aceitaram o evangelho, Deus operou em vocês e agora já podemos ver resultados, já podemos ver frutos.
Então, é esse o sentido que Paulo está dizendo aqui. Como também aprendestes de Epáfras. Lembra que eu já tinha dito? Vocês aprenderam de Epáfras. Tá? Epáfras foi o discipulador e o que estava ali cuidando daquela igreja. E Paulo, ele vai dizer aqui, ele vai dar um testemunho sobre Epáfras. Vocês aprenderam de Epáfras, ele vai dizer que ele é o nosso amado conservo, ou seja, aquele que nos ajuda, nosso amado ajudador, cooperador no Evangelho, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, ou seja, ele é o nosso amado conservo, que nos ajuda, e para vocês ele também é um fiel ministro de Cristo. Então, ou seja, aqui Paulo ele vai dizer que Epáfras, ele era de fato alguém enviado por Deus, era alguém que estava ensinando o verdadeiro evangelho, tá? Então, aqui a ideia também de Paulo estar alertando os colossenses para que eles tomassem cuidado com falsos mestres e que eles voltassem às palavras de Epáfras, que estariam levando o verdadeiro evangelho. E ele vai dizer, olha aqui, o qual, ele está se referindo a Epáfras, nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então você vê aqui que legal, aqui está escrito assim, que Epáfras declarou o amor que eles tinham operado pelo Espírito, lógico, o Espírito Santo que gerava esse amor neles, e Epáfras disse para Paulo como que os cristãos de Colossenses, ali da cidade de Colossos, eles estavam sendo amorosos com seus outros irmãos, ajudando, praticando caridade, fazendo coisas assim do tipo, entendeu? Então Paulo, ele recebe de Epáfras essas novidades. Por esta razão, ou seja, pelo fato de ele ter ouvido acerca de Epáfras essas novidades, nós também, desde o dia em que isso ouvimos, ou seja, ouvimos de Epáfras acerca destas coisas, não cessamos de orar por vocês. Aí, ó, que legal. Paulo, ele recebeu de Epáfras isso e ele pede a Deus que Deus continue abençoando os cristãos ali da cidade de Colossos, para que eles continuem nessa fé e nesse amor. E olha, não cessamos de orar por vós, ou seja, constantemente a gente ora por vocês, por vós, na ideia que em vosso benefício. E o que eles pediam? Você vê que isso aqui é plural, tá? Cessamos, ele está falando Paulo e Timóteo. Não esqueça que Timóteo estava junto. Eles oram pelos cristãos da cidade de Colossos e eles pedem que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, novamente, é a concepção de que eles cresçam espiritualmente. Eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, para que eles saibam qual que é a vontade de Deus, o que Deus aprova, quais são as doutrinas essenciais da fé e coisas assim do tipo. Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Basicamente, o que Paulo está dizendo é que eles cresçam espiritualmente e conheçam mais sobre Deus e sobre a sua vontade. E qual a finalidade disso? A finalidade é que eles possam andar de forma digna diante do Senhor. Ou seja, a finalidade é que eles conheçam a vontade de Deus e possam agradar a Deus, possam saber o que Deus espera e exige de nós, certo? E que a gente possa andar de forma digna diante do Senhor. É interessante porque se nós considerarmos todo o sacrifício de Cristo e tudo que Ele fez por nós, ainda é pouco que nós venhamos nos santificar, porque se a gente for comparar a nossa santificação com o sacrifício de Cristo, não tem como. O sacrifício de Cristo ele ganha disparadamente, mas é mais ou menos nesse sentido que Paulo ele está argumentando, para que vocês possam andar dignos diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. É o que ele já tinha dito, para que vocês continuem dando frutos, para que vocês continuem conhecendo a vontade de Deus e continuem fazendo o que lhe agrada. Frutificando em toda boa obra pode ser tanto obras de caridade e tanto em qualquer outra coisa, porque ele fala em toda a boa obra, então não se limita somente a obras de caridade. É qualquer coisa que faça o reino de Deus e o evangelho crescer. E crescendo no conhecimento de Deus, ou seja, e continuando conhecendo a Deus. Esse conhecimento de Deus ele pode ser entendido de duas formas. O conhecimento que Deus dá a vocês, então a origem do conhecimento é Deus, então Deus fornece esse conhecimento a vocês, ou também pode ser entendido como conhecimento sobre Deus.
Então é o conhecimento que Deus revela acerca dele e é o conhecimento dele mesmo, sobre ele mesmo. Acredito que aqui possa ser entendido como uma ambiguidade, possa ser os dois. Paulo esteja se referindo aos dois, até porque o conhecimento que nós aprendemos sobre Deus é Deus mesmo que nos concede. Então, acredito que podemos entender das duas formas. Corroborados, essa palavra que significa confirmados, certo? Confirmados em toda a fortaleza, ou em todo o poder de Deus, segundo a força da sua glória. Então, novamente, confirmados no poder de Deus, segundo a graça, a força que Ele concede a vocês, em toda a perseverança e longanimidade, com gozo ou alegria. Então, a ideia de Paulo aqui, essa estrutura aqui que ele vai criando, é que vocês continuem firmes no poder de Deus, continuem orando, continuem perseverando, tendo paciência, se alegrando na alegria do Espírito Santo. É essa construção que ele vai criando aqui. Dando graças ao Pai, então novamente, aqui é tendo um coração cheio de agradecimentos, um coração grato, cheio de gratidão a Deus. E a Deus que nos capacitou para sermos participantes da herança. Então, ou seja, Deus fez com que nós fôssemos capazes. Ele nos capacita, Ele nos habilita a sermos participantes da herança. Então, olha que legal, a gente participa dessa herança. Que herança que é essa? É a vida eterna. Então ele está dizendo, Deus, através do sacrifício de Cristo, Ele nos torna aptos de sermos participantes dessa herança, ou seja, da vida eterna, através do sacrifício de Cristo. Aqueles que se arrependem de seus pecados e confiam em Cristo para a sua salvação, eles se tornam filhos de Deus e eles podem agora ser participantes da vida eterna. E ele fala, essa herança que é dada aos santos na luz, o qual, ele está falando aqui de Deus no caso, nos tirou do domínio das trevas. Sim, porque antes de conhecermos a Deus, nós estávamos sob o domínio das trevas, então tudo que nós fazíamos era por influência maligna, todos os desejos e todas as coisas que a gente fazia tinha conotações ruins, porque era as trevas que nos dominavam a nossa mente, as nossas ações. Então ele nos retira desse domínio das trevas e ele nos transporta para o reino do seu Filho amado. Algumas traduções põem reino do Filho do seu amor, mas o grego, se você entender isso aqui como genitivo atributivo, a melhor tradução então seria reino do seu Filho amado. De qualquer maneira, aqui expressa o amor que o Pai tem pelo Filho, ou seja, Jesus, e o reino que pertence ao Filho. Ele nos leva para agora estarmos sob o domínio de Cristo. Antes estávamos sendo influenciados pelas trevas, mas agora nós somos participantes do reino de Cristo e estamos sob o domínio de Cristo. Quem é o nosso rei agora é Jesus, tá? E ele vai dizer, em quem temos, esse em quem é uma referência a Jesus, em quem temos a redenção, ou seja, a salvação, pelo seu sangue. Isso é muito importante porque a redenção está altamente ligada ao sangue de Cristo. Ele está falando do sacrifício que Cristo fez, foi pelo sangue que ele derramou na cruz que nós conseguimos então a redenção. Tá? Então esse sangue aqui ele é extremamente importante, ele está altamente ligado com redenção, afinal não há redenção sem sangue. Então a salvação ela está totalmente ligada ao sacrifício que Cristo fez na cruz. E esse a saber, ele vai falar que redenção que é essa? A remissão dos pecados, ou seja, o perdão que Jesus garantiu para nós que cremos nele. E ele vai falar, aqui é muito legal porque aqui Paulo ele faz uma ilustração do evangelho, ele expõe o verdadeiro evangelho, em contraste com as heresias que estavam tendo ali. Estava tendo muitas heresias ali na cidade de Colossos. Então, quando Paulo ele expõe o evangelho, ele vai refutando várias heresias. E ele vai pôr a primeira heresia aqui que Paulo vai refutar, ele expõe o verdadeiro evangelho falando do sacrifício de Cristo, de todo o que Cristo fez e de como Deus nos torna digno através do sacrifício de Cristo. Então, aqui já cai por terra a salvação por méritos. Depois ele vai dizer aqui sobre a divindade de Cristo. Muitos intérpretes acreditam que a partir do versículo 15 é uma
um hino que os primeiros cristãos cantavam. Então, pelo que parece, você tem um gramático chamado Daniel Wallace, que é um gramático de... A ideia aqui de Daniel Wallace é que ele é um gramático de grego avançado, tá? Você tem também a Bíblia King James e você tem também a Bíblia NVI nos comentários. Quando essas três pessoas, Daniel Wallace, a Bíblia NVI e a Bíblia King James, os três falam que o versículo 15, que é esse aqui, ó, versículo 15, começa aqui, ele fala de um hino que os primeiros cristãos cantavam. E esse hino é um hino altamente cristológico. Ele fala da divindade de Cristo, ele louva, ele adora a Jesus. Então, através desse hino, nós podemos ver que Jesus, ele era adorado e ele era visto como Deus, já desde o início da fé cristã. O qual, ou seja, uma referência a Jesus, é a imagem do Deus invisível. Isso é maravilhoso. Deus não pode ser visto. Deus, ele é um ser invisível. Então, o Filho é a imagem do Deus. O Filho é a parte de Deus que nós podemos ver. O Filho revela Deus. Deus não pode ser visto, mas através do Filho ele se revela. Então, o Filho é a imagem daquele que não pode ser visto. E ele é o primogênito, ou seja, a ideia de que ele é o primeiro sobre ou acima de toda a criação. Então, assim, ele é o primeiro, ele é o maior de toda a criação. Então, ele é eterno, ele é o primeiro de toda a criação. E por que ele é o primeiro de toda a criação? Porque toda a criação depende dele, tudo veio existir a partir dele. Então, ele é a origem de todas as coisas, ele fez todas as coisas e ele criou todas as coisas. Então, ele é o primeiro de toda a criação. Não a ser criado, mas ele é o primeiro de toda a criação porque ele criou toda a criação. Então, ele é o primeiro no sentido de eternidade. Por isso que é primogênito sobre toda a criação, tá? Daniel Wallace, no seu livro de gramática, ele vai explicar melhor sobre o genitivo de subordinação, mas não é o nosso tema aqui. Continuando, porque por ele, ou seja, Jesus, esse porquê, ele é extremamente fundamental, porque ali no grego ele é uma conjunção explicativa. Então a concepção é de que Paulo ele está dizendo que Jesus ele é o primogênito de toda a criação, ou mais precisamente primogênito sobre toda a criação, porque aí ele vai explicar o sentido de primogênito. Ele é o primogênito porque através dele todas as coisas foram criadas. Então, ou seja, ele é o primeiro porque tudo veio a existir a partir dele. Ele criou todas as coisas. Por ele todas as coisas foram criadas. Então é por isso que ele é o primeiro, porque ele criou tudo. As que estão no céu e as que estão na terra. Novamente aqui Paulo ele quer enfatizar. Ele fala todas as coisas foram criadas. Então ele quis enfatizar que tudo mesmo. Que tudo. Aí a concepção de que todas as coisas foram criadas, e ele vai enfatizar que são todas verdadeiramente. Não é uma parte. Realmente são tudo. Então como que ele enfatiza? Ele vai dizer todas as coisas que estão no céu, todas as coisas que estão na terra, todas as coisas são visíveis, todas as coisas que são invisíveis. Então ele enfatiza. Então esse todas aqui, ele não é um todos relativo, ele está falando todos, ele enfatiza. As visíveis e invisíveis, ou seja, as coisas que nós podemos ver, as coisas que nós não podemos ver, as coisas que estão na terra, as coisas que estão no céu, sejam tronos, ou seja, aqui a ideia de autoridades, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, ou seja, a ideia de reis, de governantes, sejam autoridades, anjos e coisas assim do tipo. Tudo foi criado por ele, ou seja, Jesus, e para ele. Então, ou seja, ele é a causa e a finalidade de todas as coisas. Ele é a causa, ou seja, ele causou a existir todas as coisas. E ele é a finalidade, ou seja, tudo existiu com o objetivo de glorificar a ele. Ou seja, uma clara referência de Cristo ser Deus. Jesus aqui, ele, referente a Jesus, é antes de todas as coisas. Ou seja, todas as coisas que foram criadas. Então ele é antes de todas as coisas. Então ele está referindo-se que Jesus é eterno, ele é o primeiro. E todas as coisas subsistem por ele. Novamente, ele é a causa. A partir dele veio a existir todas as coisas. E no grego, na verdade, essa palavra subsistir, ela é bem mais forte, tá? Ela tem um sentido bem mais intensivo. Ele é a cabeça do corpo,
Aí legal essa parte. Ele é a cabeça do corpo. A ideia e aqui que é a igreja. Então, que corpo que é esse? Ele vai explicar que esse corpo que ele está se referindo é a igreja. E ele é a cabeça, ou seja, ele é o líder, é aquele que governa, é aquele que dá a autoridade do corpo. Ele vai falar que corpo é esse? É a igreja. Então, ou seja, traduzindo aqui, explicando, Paulo está falando que Cristo é aquele que manda, aquele que lidera, aquele que tem autoridade sobre a igreja. Aqui, igreja como pessoas. O princípio, então ele vai dizer que Jesus ele é o princípio, ou seja, o início, e o primogênito dentre os mortos. Então, ou seja, novamente enfatizando que Jesus é o início, no sentido de eternidade, e ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro dentre os mortos a morrer e a ressuscitar. Então a concepção de Paulo aqui é enfatizar as duas naturezas de Cristo. Ele fala o princípio, referindo-se à eternidade de Cristo, mostrando que ele é eterno, ele sempre existiu, ele não teve um começo, e que ele morreu e ressuscitou, mostrando a humanidade dele. Então as duas naturezas, humana e divina. E também primogênito dentre os mortos, implica em ressurreição, porque é uma crença fundamental da fé. A ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo é uma crença fundamental da fé cristã. Para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, para que em todas as coisas ele seja o primeiro. A NVI traduz preeminência como supremacia. É bem interessante, para que ele seja supremo, ele tenha a preeminência, ele seja o primeiro em todas as coisas. Porque foi coisa agradável que toda a plenitude nele habitasse. Ou seja, agradável aqui no grego foi necessário, era algo que tinha que acontecer, que toda a plenitude nele habitasse. Essa plenitude ela é explicada lá no capítulo 2, que é a plenitude da divindade. Ele está dizendo assim, foi necessário que Jesus assumisse a forma, o que é chamado de união hipostática, Deus-homem. Foi necessário que Deus se fizesse carne. E que, havendo por ele feito a paz, ou seja, novamente, ele fala, havendo por Jesus ele feito a paz, que paz? A nossa paz com Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. Então, Jesus, ele então nos aproxima de Deus por essa paz, a paz que ele conquistou na cruz. E ele novamente ele enfatiza o sangue, pelo sangue da sua cruz. Ou seja, olha a importância do sangue, tá? Ele enfatiza, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ou seja, de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão, ou melhor dizendo, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, basicamente é isso. Paulo ele está dizendo que através do sangue de Cristo nós podemos ser salvos e aquilo que nos afastava de Deus, que era o pecado, ele é desfeito na cruz e agora nós podemos ter paz com Deus. A vós também, que noutro tempo, ou seja, no passado, ereis estranhos. A ideia aqui, estranhos, era afastados. A ideia de estrangeiros, fora, tá? Eram estranhos. Então a ideia é basicamente assim, imagine só, alguém de fora, alguém que está, eu vou dar um exemplo, alguém que mora na França e está entrando no Brasil, ou seja, ele é um estrangeiro, ele não tem a nacionalidade brasileira, então vocês eram estranhos e inimigos no entendimento. Aqui ele está falando inimigos de Deus no entendimento, por quê? Porque vocês, o entendimento de vocês era contra Deus, vocês pensavam e faziam coisas que desagradavam a Deus, então é por isso que vocês eram inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Novamente aqui, malignas no grego é um adjetivo enfático. Então a ideia aqui é que as vossas obras malignas, bem forte mesmo, as obras más, no sentido bem enfático, que as obras que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo eram obras extremamente perversas. E ele fala, por isso que nós éramos inimigos de Deus. Aí ele vai falar, no passado, agora contudo, ele vos reconciliou, ou seja, Jesus reconciliou vocês no corpo da sua carne, ou seja, pelo seu sacrifício, pela morte, novamente, ele falando aí das duas naturezas de Cristo, ele reconcilia, ele paga o preço aqui, mostrando a divindade, e pela sua carne, mostrando a humanidade de Cristo. Então, aqui mostrando as duas naturezas aqui dentro do processo de redenção, e que o Deus
que era o Deus criador de todas as coisas, se faz homem, morre por nós e garante então a nossa salvação, tá? Então, e aí ele nos traz a paz que nos reconcilia com Deus. Agora que antes nós éramos inimigos, agora nós nos tornamos amigos de Deus, tá? Pela fé no sacrifício de Jesus. E tudo isso também tem um propósito, para perante Ele, vos apresentar de santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Legal isso aqui também. Então, para perante Ele vos apresentardes santos. Então, vai ter um juízo final. Vai ter um dia que nós seremos julgados pelas nossas obras. Então, Jesus morre para, nesse dia, a gente estar santos, ou seja, puros, sem pecado, irrepreensíveis, ou seja, sem nenhuma repreensão, e inculpáveis, sem nenhuma culpa. Aqui é legal. Isso vai acontecer desde que vocês permaneçam alicerçados e firmados na fé. Então ele fala, existe a nossa responsabilidade de permanecer alicerçados, fundamentados, ali bem firmes mesmo, a ideia de um alicerce, de uma base, que é a nossa fé. Então a gente tem que estar firmado, alicerçado, bem pregado na fé e não se afastar da esperança do Evangelho. Aqui novamente a esperança de salvação, que nós ouvimos, tá vendo? A gente ouviu sobre essa fé e a gente não pode se afastar dela. O qual foi pregado a toda criatura, ele está falando do Evangelho, o Evangelho foi pregado a todas as pessoas, a todo tipo de pessoas, tá? Novamente, esse toda, ele não é um todo relativo, ele é um todo no sentido pleno mesmo, a todas as criaturas, de todo tipo de gente, quer seja gentil, quer seja judeu, não importa a nacionalidade, é todo tipo de gente que há debaixo no céu. Tá? Então, todos os tipos de nacionalidades receberam o Evangelho. E do qual eu, Paulo, então aí ele vai fazer uma referência a si mesmo. Ele está falando do Evangelho, que ele foi feito ministro do Evangelho. Então, ele está dizendo o seguinte, que esse Evangelho foi ministrado a todo tipo de pessoas, quer seja um judeu, quer seja um gentil, quer seja um romano, todas as nacionalidades, e de que Paulo fazia parte desse ministério de trazer, de levar o Evangelho, tá? Regozijo-me ou me alegro grandemente agora no que sofro por vocês, ou por causa de vocês, em vosso benefício. Eu sofro por amor a vocês, e eu me alegro nisso que eu sofro. É legal porque ele vai dizer que ele se alegra no sofrimento que ele sofre pelos irmãos. E na minha carne cumpro o restante das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Novamente falando que o corpo de Cristo é a igreja. Então, a questão aqui é que ele vai dizer o seguinte. Paulo escreve essa epístola dentro de uma prisão. Ele escreve essa epístola dentro de uma prisão. Então, ele vai dizer assim, eu me alegro no que agora padeço por vós. Ou seja, eu fico feliz de estar preso. Porque essa prisão que eu estou preso aqui é por amor de vocês. Eu preguei o Evangelho e fui preso por estar pregando o Evangelho. Então eu me alegro. Só que a questão é, eu ainda não vou ser solto. Então, na minha carne, cumpro o restante das aflições de Cristo. Ou seja, eu sei que eu vou continuar preso. Então, eu continuo aqui na minha carne e completo as aflições de Cristo. Ou seja, o período que ele ainda continuaria preso pelo seu corpo, ou seja, em favor da igreja. Então eu continuo aqui preso, mas feliz, porque eu estou fazendo isso em favor da igreja de Cristo. Tá? E por fim aqui, da qual eu estou feito ministro, novamente ele vai enfatizar que ele é ministro da igreja, que ele leva o evangelho. Segundo dispensação aqui, a ideia do ministério que Deus deu para Paulo, segundo o ministério que Deus deu para ele, que me foi concedida, para convosco, ou seja, para ministrar a vocês. Eu recebi esse ministério de estar levando o evangelho a vocês. Esse ministério que me deu foi Deus, para cumprir a palavra de Deus, exatamente, para cumprir a palavra de Deus. Que palavra? Que o evangelho fosse pregado a toda criatura. O mistério, aqui é legal. Aqui é legal. Aqui ele refuta o gnosticismo. Ele vai dizer aqui nessa última parte aqui, ó,
Ele vai refutar o gnosticismo. Ele vai falar sobre um mistério. O gnosticismo, ele pregava de um mistério oculto, de um mistério inacessível, sabe? E Paulo, ele vai dizer, veja só o que Paulo vai dizer sobre esse mistério oculto. Ele usa essa expressão mistério oculto justamente para contrastar com o gnosticismo. Só que ele, ao mesmo tempo que ele usa a expressão mistério para refutar o gnosticismo, porque o gnosticismo ele pregava muito essa história de mistério, de um conhecimento oculto. Então Paulo ele coloca essa expressão aqui para chamar a atenção, mas ele, ao mesmo tempo que ele coloca essa expressão, ele refuta. Veja só, o mistério que esteve, veja só como ele coloca no tempo passado, foi um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, ou seja, durante o período do Antigo Testamento, certos entendimentos da palavra de Deus permaneceram não tão plenamente... Algumas coisas do Antigo Testamento permaneceram em segredo. Os primeiros intérpretes do Antigo Testamento não compreendiam plenamente certas passagens do Antigo Testamento, ou certos mistérios que acontecia ali. E em todas as gerações. Mas olha como Paulo vai dizer agora, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então Paulo ele diz que esse mistério ele foi revelado. Entende? Na nova aliança, Jesus ele trouxe esse conhecimento que estava no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele já falava sobre isso, mas não havia um pleno conhecimento dos intérpretes acerca disso. Mas Jesus trouxe à luz esse entendimento. Então ele refuta o gnosticismo. O gnosticismo falava de um conhecimento oculto. E Paulo fala, não existe nada de oculto agora. Ele foi manifestado, ele está disponível para todos. Foi manifestado aos seus santos. Então ele refuta o gnosticismo aqui. Aos quais Deus quis fazer conhecer. Aí tá vendo? Ó? Deus quis fazer conhecer. Então não é nada de oculto mais aqui. Deus já revelou esse mistério. Jesus trouxe esse mistério à tona. Então ele refuta novamente o gnosticismo aqui. E que mistério era esse? Quais são as riquezas gloriosas, o valor deste mistério entre os gentios? Aí ele vai dizer que esse mistério que ele está falando é a salvação dos gentios. Que no Antigo Testamento não estava plenamente, não tinha um entendimento pleno sobre isso. Quem lia o Antigo Testamento pensava que somente os judeus eram salvos. E Paulo vai dizer, não, a salvação é para todos. O Antigo Testamento pregava a salvação para todos. Tá? E com Cristo, na Nova Aliança, isso ficou mais evidente. E vamos lá, que é Cristo, e ele vai dizer, ó, e que mistério que é esse? Este mistério entre os gentios, e ele vai falar que mistério que é esse? É Cristo. Cristo é o nosso mistério. É o evangelho que estava pregado, que estava anunciado no Antigo Testamento, e o mistério entre os gentios. É legal, porque ele vai falar assim, Cristo entre os gentios. Então, novamente, o sacrifício de Cristo para a salvação dos gentios. E ele vai dizer que Cristo é a esperança da glória, ou seja, a esperança de um dia nós podermos ser salvos. Ou, como um genitivo atributivo, esperança gloriosa. Cristo é a nossa esperança gloriosa. A quem anunciamos, ele vai dizer que a gente prega. Eles pregavam a Cristo. E eles pregavam a Cristo de que modo? Advertindo e ensinando. Há uma certa diferença. Advertir é quando... Aqui no caso, como ele está refutando uma heresia, então ele está advertindo e ensinando também coisas, as doutrinas certas. A todo tipo de pessoa, em toda a sabedoria que ele já tinha orado, a sabedoria de Deus. Lembra da oração lá que ele fala da sabedoria de Deus? Então, esse sentido. Então, ele ensinava as pessoas e advertia as pessoas no conhecimento de Deus. E, novamente, no conhecimento disponível a todos. Então, não tinha nada mais de oculto. Para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo, ou para Jesus Cristo, né? Com o objetivo de apresentarmos todo o homem perfeito a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo irá receber a gente no dia do juízo final, e como nós fomos estabelecidos como ministros, nós então teremos que apresentar pessoas a Jesus, e que a gente apresente então essas pessoas de forma bem completa, certo? Mais ou menos assim, que a gente tenha cumprido o nosso ministério de forma concreta, mais ou menos isso, que a gente tenha ensinado as pessoas
no verdadeiro evangelho. E para isso também me esforço. Legal, ele trabalha para que ele possa evangelizar as pessoas, combatendo segundo a eficácia de Deus, ou seja, o poder, a graça que Deus concedia a Paulo, para que ele pudesse então ser fortalecido e continuar diante de tantas dificuldades, tanto prisões, tanto físicas, tanto emocionais e coisas assim do tipo. E Deus dava graça e ele continuava se esforçando. E ele vai dizer, a graça que opera em mim poderosamente. Então, há uma cooperação do homem e Deus aqui. Deus concede graça e o homem se esforça, tá? É como se fosse uma pregação. Deus, ele dá graça ao homem produzir conteúdo, mas o homem precisa ir lá, precisa estudar, precisa fazer esboço, tá? Então, nesse sentido, é uma cooperação aqui entre o esforço e a graça do Senhor conjunto. Então é legal porque Paulo vai falar de todo o esforço que ele tinha e ele continua no capítulo 2 falando também sobre esse esforço e sobre a graça de Deus que era dada para ele, para que ele levasse esse evangelho. E aí ele continua descrevendo melhor sobre o evangelho e sobre a salvação ali no capítulo 2 e durante todos os outros capítulos, que a Epístola aos Colossenses tem 4 capítulos, ele continua descrevendo melhor, tanto refutando heresias, que ali agora ele vai passar a refutar. Primeiro ele refuta o gnosticismo, agora ali no capítulo 2 ele vai novamente fazer uma exposição do Evangelho, e no capítulo ali no capítulo 2 ainda, e no 3 ele vai refutar heresias judaizantes, e depois você tem o refutar heresias filosóficas, também no capítulo 2 ele vai descrever ali a filosofia, que ali era dentro dos gregos daquela época. Quando você pega, por exemplo, a NVI, a Bíblia NVI, ela tem uma nota aqui falando das escolas filosóficas. Então, a filosofia naquela época influenciava um pouco os colossenses. Então, Paulo ele vai rebater um pouco algumas doutrinas heréticas